Bom, eu sou o Marcos, para quem não me conhece. Venho aqui no Seminário de Vida no Espírito. Seminário de Vida no Espírito é uma das coisas mais necessárias da igreja para nós, né? Então sejam muito bem-vindos a esse seminário, onde o que é anunciado, os temas que são anunciados aqui, a igreja chama de querigma. É uma sequência de palestras que é sempre a mesma. Todo seminário que você vai, de Vida no Espírito, é sempre essa mesma sequência. E essa sequência se chama querigma. Querigma significa o primeiro anúncio. Ou seja, é o básico que você precisa saber para se manter na igreja. Mas é diferente de catequese, né? Por quê? Catequese, gente, quem fez a catequese aqui? Deixa eu ver. Louvado seja Deus. A catequese é mais, como eu posso dizer para vocês, mais teórico. Os sacramentos são 7: batismo, ordem, reconciliação, né? Os mandamentos são 10. Aí na catequese tem até provinha. Tem paróquia que tem a provinha, né? Porque você tem que decorar, é aprender, é intelecto, né? São coisas que a gente precisa saber. O querigma não é isso. O querigma é um anúncio, são notícias, não são regras, que são importantes, viu, gente? Catequese é importantíssimo. Mas o querigma agora, não estamos mais falando de teoria, de regra, não estamos mais falando de coisas que você tem que decorar, mas que também são fundamentais. O querigma são notícias que você precisa saber. Precisa saber. A gente pode comparar o querigma àquelas mulheres que foram perdoadas por Jesus, como por exemplo Madalena, que foi a primeira mulher que viu Jesus ressuscitado. Interessante isso, porque a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado não foi um homem. Quem foi lá visitar o túmulo de Jesus e viu que estava vazio? Uma mulher. E ela saiu desesperada, em princípio porque ela achava que tinham roubado o corpo de Jesus, né? Mas depois ela descobriu que não, que Jesus tinha ressuscitado. Então ela começa a dizer. Então, Madalena não recebe na porta do sepulcro uma catequese, gente. Ela recebe o quê? Uma notícia. Ela recebe um anúncio, ela recebe um querigma. Assim como aquela mulher no poço, que o Senhor falou assim, você teve tantos maridos e o que você agora tem não é seu. E aí ela saiu falando, gente, esse homem que sabe falar tudo. Então quando nós recebemos o anúncio, nós temos essa vontade de sair falando, de sair espalhando. É uma boa notícia. Aliás, evangelho é uma palavra de outra língua que significa boa notícia. Então, eu quero aqui, gente, convencer vocês da necessidade, da importância do que vocês estão fazendo aqui essa tarde. Olha o que o Papa Francisco fala do seminário, ou seja, dessa sequência de palestras, que a semana passada foi sobre o quê? Amor de Deus, pecado e salvação, depois vai vir fé e conversão, depois vai vir batismo no Espírito Santo, e é sempre assim que tem que ser. E o que é que o Papa Francisco fala disso? Ele fala assim, no meio das famílias,
deve ressoar sempre de novo o primeiro anúncio. O primeiro anúncio é o querigma. Deve ressoar sempre de novo, que é, olha isso, o mais belo, o mais importante, o mais atraente, o mais necessário e que deve ocupar o centro de toda atividade evangelizadora. Anunciar o amor de Deus, o pecado e a salvação, depois a fé e a conversão, depois o batismo no Espírito Santo, são as coisas que dentro da igreja são as mais belas, as mais importantes, as mais atraentes, as mais necessárias e que tem que ser o centro da atividade evangelizadora. Papa Francisco. Ele continua dizendo, é o anúncio principal, aquele que sempre tem que se voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que, de uma forma ou de outra, sempre se deve voltar a anunciar, porque não há nada de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente, mais sábio do que esse anúncio. E toda a formação cristã é primeiramente o aprofundamento do querigma. Amoris Laetitia, parágrafo 58. Gente, vamos repetir um pedacinho dessa frase? Repete comigo assim. Não há nada de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio do que este anúncio. É forte isso, né, gente? Esse anúncio que vocês estão tendo, essa sequência chamada de querigma, de primeiro anúncio também, não há nada mais sólido, profundo, consistente, necessário, primeira necessidade para nós. Nós nos enfiamos em enrascadas na nossa vida porque esquecemos de alguma coisa do querigma. Todas as enrascadas que nós nos metemos na vida, esquecemos de uma dessas palestras. É básico. E hoje, gente, nessa tarde, uma dessas coisas que essa pregação vem responder é a dúvida que muitas pessoas têm. Se Deus existe, semana passada vocês ouviram que Deus é amor, por que existe a corrupção, a safadeza? Por que Deus permitiu que existisse no mundo o roubo, o assassinato, sendo que Deus é todo poderoso e todo amoroso e tinha todo o poder de não deixar essas coisas existirem? Você vai para casa agora com a resposta dessa pergunta, amém? Porque já me perguntaram isso. Às vezes você já se perguntou isso. E a resposta dessa pergunta, gente, está no livro do Gênesis. Deus cria o homem e coloca o homem num lugar perfeito. Como é que chamava esse lugar? O paraíso. Lá no Novo Testamento, umas pessoas começam a procurar Jesus, desafiando ele, se podia divorciar, se não podia divorciar naquela época. E aí, porque Jesus sempre definiu o casamento como indissolúvel e tal. E aí começaram a desafiar ele, mas acontece que Moisés, no Antigo Testamento, permitia, deu carta de divórcio para não sei quem, então Jesus, você está errado.
Jesus falou assim, presta atenção, gente. Moisés permitiu um divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. Mas no princípio não era assim. Ou seja, na cabeça de Deus, do jeito que Deus idealizava, não era para acontecer o que acontece no mundo. Não só os conflitos familiares, como o divórcio, não só isso. As traições. Mas eu estou falando também dos roubos, eu estou falando também da corrupção, eu estou falando também da mentira. Por quê? Jesus responde para você, no começo, não era assim. Nós somos colocados em um lugar perfeito. E não sei se vocês sabiam, gente, uma das coisas, é difícil, se a gente parar para pensar demais, é difícil de acreditar, mas a igreja acredita em um tempo histórico em que o ser humano não adoecia e não pecava. Por isso que existe a história de Adão e Eva. Para se referir a algum momento da história da humanidade em que não existia mentira, não existia traição. O homem tinha uma visão de mundo perfeita. O livro do Gênesis, ele veio para nos dizer que Deus nos colocou aqui, nós não adoecíamos. Sabe o que é isso? Nós não adoecíamos. E aí aparece o demônio, autor de todo mal. E, olha, gente, eu não sei há quantos milhões, milhares de anos que isso aconteceu, mas olha como que a técnica de Satanás, o discurso, é exatamente o mesmo hoje. Exatamente o mesmo. Para afastar você de Deus, como ele chegou em Adão e Eva. Olha, é verdade que Deus proibiu vocês de desobedecerem? Eva falou, não é que a gente não pode desobedecer, fazer nada. É só aquela fruta que a gente não pode. Porque Eva sabia-se amada por Deus. E aí a serpente falou assim, olha, que visão limitada de mundo, Eva. Que visão limitada. Deus não ama você, não. Deus quer que você e Adão sejam dois capachinhos nos pés dele, assim, ó, duas ovelhinhas. Tapada, desligada do mundo. Deus não ama vocês, não. Deus gosta é de mandar. Eva, seja livre. Você, Eva, tem para você um plano melhor de vida do que Deus tem. Tenha coragem, Eva. Deixa de ser escrava. Deixa de ser bestinha. Deixa de ser tontinha. Deus não quer seu bem, não. Ele gosta de mandar. Ele gosta de ter gente no pé dele. Isso não é amor. Gente, é o mesmo discurso que levou talvez os filhos de tantos de vocês a se afastarem da igreja. Eu não quero obedecer ninguém. Eu sou dono do meu nariz. Às vezes nem os filhos de vocês, às vezes são vocês mesmos. Quantas vezes eu achei, na minha ignorância, que eu tinha
algo melhor para mim do que o que Deus tinha. Quantas vezes eu duvidei da igreja? Quantas vezes eu duvidei das regras que a igreja pede para nós? Quantas vezes, entre a decisão de pecar e não pecar, eu tinha a liberdade de tomar decisão e eu então tomei a decisão por pecar porque achei que aquilo era melhor. O material que a Rosângela me passou dessa palestra tem uma frase: a serpente se aproxima e pretende mostrar que Deus mentiu e criou o homem cego. Essa é a mentira da serpente, que a gente era. Mas mal sabia Eva que ela enxergava como ninguém. E aí então ocorre a catástrofe. Acontece a primeira desobediência. A catástrofe acontece. Eva e Adão agora obedecem não mais a Deus, mas a si mesmos. E se existe gente despreparada para mandar na gente mesmo, somos nós. E aí, a vida do ser humano, se você assistir Datena e Jornal Nacional, você sabe do que eu estou dizendo, a vida do ser humano, a partir de então, foi só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. O ser humano, quando ele se entrega às suas próprias vontades, o ser humano é um bicho. Nada nos diferencia dos cães da rua. Eu sem Deus, você sem Deus, literalmente é o cão. Eu faço psicologia, para quem não sabe, né? E tem um cara na psicologia que a gente tem que ler com muito cuidado. Aliás, tudo na psicologia tem que se ler com muito cuidado, porque ele era ateu, né? E ele explica que os sonhos que a gente tem de noite são coisas que a gente sente, mas não quer assumir nem pra gente mesmo, né? Então, não adianta você falar que você não quer a morte de uma determinada pessoa. Eu não desejo a morte para ninguém. De repente você está sonhando aquilo. Seus sonhos te jogam na cara. Quem é você? Né? Então, isso somos nós. Somos nós. Eu tenho uma filha deficiente mental, para quem não sabe. Eu olho para ela, eu vejo o que é o ser humano entregue a si mesmo. Quando ela começa a comer, se é uma comida muito gostosa, se você não tira a comida perto dela, ela come e come e come e come. Tem que tirar. Às vezes, para ela não agredir alguém, aquela vontade que você tem, sabe? Às vezes de dar um soco na cara de alguém. O deficiente mental, ele não só passa vontade. Ele faz. O deficiente mental, ele precisa ser contido com força física. Às vezes eu tenho que segurar a mão da minha filha para ela não machucar alguém ou não machucar a si mesma. Isso somos nós, sem Deus, sem a palavra de Deus. Um abismo se abriu, então, entre nós e Deus. Tem aquela passagem do rico e do Lázaro, né? Que fala que o rico fez tudo o que quis e o pobre não teve nada. Aí quando morreu o rico e o pobre foi para o céu
E o rico foi para o inferno. Não sei se vocês lembram dessa passagem da Bíblia. E aí, o rico leva aquela surpresa, aquele susto no céu. E fala, e agora como eu vou sair daqui? Como é que eu saio daqui? É insuportável esse lugar. Aí Jesus fala para ele assim, esse lugar que você está, não tem volta. Não tem volta. Aí o rico fala assim, então fala para os meus amigos que ficaram na terra, que o inferno é real, que ele existe. Jesus fala assim, eles já têm os profetas que falam, que os escutem. Eu não preciso mandar ninguém. Já mandei. Então ficou aquele abismo. Nós ofendemos a majestade infinita de Deus com o nosso pecado. Nós ofendemos o coração infinito de Deus. Gente, isso é humanamente impagável. Calma que essa palestra vai melhorar, estou na parte ruim, tá? Isso é humanamente impagável. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer para nós. Nenhum homem, ainda que fosse o mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de se oferecer em sacrifício por todos. Parágrafo 616. O Catecismo está dizendo o seguinte, essa ofensa que nós cometemos à majestade infinita de Deus precisava ser paga, precisava ser reparada de alguma forma. Mas o que é que nós íamos dar para Deus em reparação aos nossos pecados? O que é que você tem para dar em reparação? Você pode, igual o pessoal faz na Igreja Universal lá, deixa não sei quantos R$1.000 lá na Igreja Universal. Não paga, gente. Não paga a nossa ofensa à majestade infinita. E aí o Catecismo vai dizer o seguinte, não sei se vocês entenderam essa palavra que está aqui. Nem se alguém morresse para pagar, seria suficiente. O Catecismo piora, fala, nem o homem mais santo, se na época que Jesus morreu na cruz, tirando Jesus, se pegasse o homem mais santo da época e ele morresse, não seria um sacrifício o suficiente. Você sabe por que teve que ser Jesus a morrer na cruz? Que não resolvia o Papa morrer? Porque a nossa ofensa era tão grande que só uma vida divina foi capaz de reparar a nossa ofensa cometida contra a majestade infinita de Deus. A vida de um Deus tem valor infinito, sim ou não? Diga comigo, a vida de um Deus tem valor infinito? Mais forte, a vida de um Deus tem valor infinito. Continue repetindo, e só uma vida de valor infinito era capaz de reparar a ofensa infinita que nós cometemos contra a majestade infinita de Deus. Vocês estão entendendo? Esse é o centro dessa pregação. Só uma vida de valor infinito era capaz de reparar a ofensa infinita que nós cometemos contra a majestade infinita de Deus. Precisava ser Jesus, precisava ser Deus a pagar o nosso preço. Então ele morre na cruz, ele é judiado, ele é chicoteado, e por que
Porque aquela aparência feia de Jesus, ensanguentada, que a gente vê nas nossas cruzes na igreja, aquilo significa o ser humano sem Deus. Amém, gente? O rosto feio de Jesus na cruz, o rosto deformado significa, olha o homem aí, ó, esse é o homem, desde que disse não a Deus, lá em Gênesis. Quando levaram Jesus todo danado, todo destruído, na frente do governador, João capítulo 19, versículo 5, não precisa abrir, colocam ele acabado, feio. Se você já assistiu a Paixão de Cristo, você sabe o que eu estou dizendo, feio. Aí falam para o governador assim, eis o homem. Quem veio na Sexta-feira Santa lembra disso. Eis o homem. A gente sem Deus é aquilo ali. A gente, vítima do nosso orgulho, a gente é aquilo ali. Destruído. Então Deus paga a conta. Porque nós, eu e você, nós tínhamos perdido o direito de rezar, gente. Vocês sabem como que era entre aspas, né? A missa do Antigo Testamento, só para vocês terem uma ideia. O templo tinha um véu porque ninguém podia subir no altar. Por quê? Porque pecamos. Porque eles achavam que se eles tocassem a majestade infinita de Deus, eles iam morrer. Então, tinha um véu. E uma vez por ano, uma pessoa escolhida, sacerdote, ia do lado de lá do véu e apresentava um animal morto, uma ovelha morta. E ele dizia assim, ó Santo dos Santos, essa ovelha morta somos nós. Então apresentava a ovelha morta em cima do altar de Deus, eles acreditavam que Deus estava presente ali. E aí eles acreditavam que o impuro tocando o puro era purificado. A humanidade era purificada por colocar a mão no puro. Mas não era a humanidade, era um cordeiro. Então, é muito bonito quando você vai lembrar da Sexta-feira Santa, você vai lembrar disso. Quando Jesus morre na cruz, tem um versículo que fala assim, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E eu digo isso com um sorriso nos lábios. O véu que existia, que nos impedia de rezar. Quando Jesus morre na cruz, naquele exato momento, o véu sozinho rasgou. Era Deus dizendo, foi pago, venham todos. Venham todos. Foi pago. São Paulo vai dizer, na carta aos Colossenses, o documento de dívida que nós tínhamos com Deus foi rasgado. Deus rasgou o documento de dívida e a partir daquele momento em que Jesus morre na cruz, por que não Jesus ressuscitado, Jesus morto? Porque naquela hora ali, gente, aquela hora H ali, ó, aquela hora daquele sofrimento, não era mais a ovelhinha, não era mais um bichinho, era Jesus tocando a majestade infinita de Deus. E graças a essa morte,
o véu do templo se abrir para nós de novo. É por isso que Jesus morreu na cruz. Então, olhe para essa cruz e lembre para o resto da sua vida, graças a essa hora H, que nesse momento você recebeu de volta o direito de rezar. Amém? Fale para quem está do seu lado, graças à cruz de Cristo você pode rezar de novo. Ou seja, a morte de Jesus na cruz é a maior forma de manifestação que Deus nunca vai desistir da humanidade. Amém? Nunca vai desistir da humanidade. Talvez você esteja aqui hoje cansado de você mesmo. Desculpa se tem alguém aqui nessa situação, cansado de si mesmo. Eu não aguento mais meus pecados, os meus maus hábitos. E eu venho dizer para você, Jesus nunca vai desistir de você. Se um dia você se afastar da igreja porque você não suportou seus próprios pecados e queria pecar à distância para ninguém te condenar, você queria viver a sua traição fora da igreja, então você foi para longe. Você desistiu de Deus porque você achou que Deus ia desistir de você. Desculpa, meu irmão, carrega essa culpa só com você, porque Deus não desistiu de você. Não é culpa de Deus, não. Deus nunca vai desistir de você, por pior que seja o pecado que você cometeu. Amém, gente? Por pior que seja o pecado que você cometeu, Deus nunca vai desistir de você. Católico que é católico de verdade, acredita sim em céu e inferno. Católico que é católico de verdade, tem a palavra pecado como o grande horror da sua vida. Essa palavra pecado precisa causar nojo, ânsia de vômito na gente. A gente comete, eu também. A minha confissão com o padre é mensal, mais ou menos mensal. Mas veja, Deus não desiste de nós. Ao mesmo tempo, eu não estou dizendo, e aí tem uma interpretação complicada que às vezes as pessoas fazem, né? Que tipo assim, muitas pessoas falam isso erradamente, né? Jesus é misericordioso, então eu posso pecar, porque Ele é misericordioso. Não. Jesus te ama tanto, que Ele sabe que você é capaz de vencer esse pecado. Amém, gente? Ele sabe que você é capaz. O que será salvo é aquele que no momento de sua morte for encontrado lutando muito contra os seus maus hábitos. Esse é o que vai para o céu. Eu não estou falando o santo, veja, eu não estou dizendo que o santo vai para o céu, amém? O santo, o que vai para o céu, que alcançou a salvação de Cristo na cruz, é aquele que no momento da sua morte estava lutando o quanto podia contra as suas más inclinações. Independente da fase que você já tinha chegado de evolução. Mas Deus quer pegar você lutando o quanto pode, o quanto consegue, o quanto sua saúde mental permite lutar contra as suas más inclinações. E assim o resto das nossas vidas, meus irmãos. O resto das nossas vidas. E aí está o nosso Senhor ressuscitado para nos levantar sempre que a gente puder. Aí está aquele que agora você pode se dirigir para rezar.
Vou pedir que o Reinaldo venha. Vamos de Ninguém Te Ama Como Eu, então, Reinaldo? Vocês conhecem, gente, Ninguém Te Ama Como Eu? O grande recado de Jesus para você nessa tarde. Por isso, eu peço que você feche os seus olhos um instante. Imagine Jesus desfigurado na cruz, e era por você. Porque ama você. Esse é o seu valor, meu irmão. O valor do sangue de um Cristo, de um Deus na cruz. Repita assim comigo: obrigado, Jesus, por esse dia especial que o Senhor derramou o seu sangue por mim e me mostrou o valor que eu tenho para ti, o valor da vida de um Deus. Obrigado, Jesus, por acreditar tanto em mim, por rasgar o véu do templo para mim. E na tarde deste seminário, eu entro no rasgão do véu e chego à tua presença, Jesus. Por isso, toca-me, Senhor. Santifica-me, Jesus. Toca-me nos meus maus costumes. Toca-me nos meus maus hábitos. Porque sabes que eu posso. Contigo eu posso.